Então, irmãos, a gente vai começar a estudar um pouco mais. A gente estudou muitas coisas mais, assim, iniciais da palavra, né? Claro que algumas coisas até a gente tem que estudar. A gente não estudou alguns pontos, mas eu acho que o que a gente estudou já dá para ter uma noção de como a gente se portar, como a gente andar na fé, né? Faltam alguns detalhes, a gente estudar um pouco sobre. Acho que batismo a gente estudou, imposição de mãos, aquelas doutrinas mais principais ali que aparecem. Teria que ser estudados com calma, né? Mas a gente vai um dia fazer um estudo com calma. Mas esse estudo da herança de Abraão é um estudo que eu queria passar para os irmãos já fazia um tempo, né? Mas é que eu acho que primeiro a gente tem que conhecer as coisas mais primárias da palavra. Apesar que isso aqui é uma das coisas primárias da palavra, né? Que infelizmente, irmãos, assim como muitas doutrinas que a gente estudou, muitas coisas que a gente costuma estudar, foram esquecidas pela maioria das pessoas, né? E as pessoas, por não compreenderem, não conhecerem essas coisas, acham isso coisa estranha, né? Elas não têm uma noção da herança que Deus destinou a elas, elas acham que isso é coisa do passado. E quando você não compreende a herança correta que Deus destinou à descendência de Abraão, você vai cair em um monte de erro. Você vai cair em diversos erros que podem te levar a caminhos errados na fé, né? Você não vai saber como entender o que Deus tem em mente. Isso tudo a gente vai ver que vai nos chegar lá no mundo vindouro. Nós temos esse mundo aqui, mas Deus, Ele quer... o pensamento da restauração das coisas deles trata-se do mundo vindouro. E quando Deus ele fez a promessa a Abraão, tinha tudo a ver com essas coisas, tá? Então os irmãos estão com a Bíblia aí? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 3, do verso 26 ao 29, tá? Interessante os irmãos anotar, tá? E lembrando que eu vou passar isso aqui depois para os irmãos. Lá no site que eu fiz lá do canal, eu tenho procurado deixar na medida do possível os links dessas coisas, entendeu? Os estudos que a gente faz, tá lá os vídeos, tá tudo, as fotos que a gente tira. Acho que eu passei para os irmãos lá no grupo. Mas então, vamos lá. Gálatas 3, do verso 26 até o verso 29. Prestem bastante atenção, porque diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte já não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Quando a gente se converte a Cristo, é como se a gente se unisse a Ele, entendeu? Então nós morremos o nosso velho homem e ressuscitamos a imagem e semelhança de Cristo. Só que quando ele fala que se revestir de Cristo, é que como se a nossa roupa fosse trocada. Sabe? Você tem essa sua roupa de carne terrena. É claro que isso ele fala num âmbito futuro também, porque nós ainda não se manifestou o que nós vamos ser, entendeu? Hoje nós somos revestidos do Adão terreno, o Adão de baixo, que ele é pecaminoso. Mas na ressurreição nós vamos ser revestidos do imortal, como fala em Coríntios. Então esse nosso homem terreno aqui, ele vai ser como se ele trocasse de roupa, ele colocasse uma roupa nova, né? Então é isso que ele está falando aqui, que nós somos revestidos de Cristo. É claro que começa interiormente e depois passa para o exterior. Primeiro o nosso homem interior é transformado e depois o nosso homem exterior, na ressurreição. Por isso que ele fala que o reino de vós está em... o reino de Deus, perdão, está em nós. Porque começa internamente, depois se manifesta externamente. Então, quando nós nos revestimos de Cristo, irmãos, já não tem mais diferença se você é judeu, se você é grego, se você é gentil, se você não é. Porque tanto gentios quanto judeus precisam ser justificados em Cristo. Então, tanto gentio quanto judeus vão agora fazer parte de Cristo. Se você faz parte de Cristo e o judeu faz parte de Cristo, tanto um quanto o outro faz parte de Cristo. Já não há mais diferença nesse sentido. E infelizmente tem muita gente na internet que fica fazendo diferença entre judeu e gentio, que os judeus, né, é superior aos gentios. Não é assim. Em Cristo não há diferença entre judeu e gentio. Não, o povo eleito, não. Nós que estamos em Cristo, nos tornamos eleitos em Cristo. Mas daí já é um outro assunto. Então ele fala assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Nós vamos ver aqui ao longo do estudo que Deus ele vai fazer uma promessa para a descendência de Abraão. Só que essa descendência é Cristo. E quando você se une a Cristo,
Você passa a fazer parte desse descendente. Então, se as promessas foram feitas para a descendência de Abraão, automaticamente você estando em Cristo, você faz parte dessas promessas, tá? Então, o que nós tiramos desse texto aqui? Que somos descendentes de Abraão em Cristo. Não interessa se você é por sangue descendente dele, não significa nada. Porque a descendência que Deus quer é a descendência que vem a partir da fé. Porque você se reveste de Cristo se casando com Ele. Aí você se faz um com Ele. E já não há mais separação entre judeus e gentios, tá? Então, tanto o judeu que se converte a Cristo como o gentil agora tem parte na herança. Só que o que acontece? Deus, aqui no Rio Grande do Sul, a gente usa um termo pega-ratão, não usa? Isso às vezes eu falo nos vídeos, só que lá pra cima eles não entendem, que aí você tem que explicar. Pega-ratão é aquilo que é quando nós falamos uma coisa, mas é outra, entende? É que nem aquelas provas de concurso, né? Então, tipo assim, qual era a cor do colete da manga do colete de Napoleão? Só que manga colete não tem manga, né? Então esse é um pega-ratão. Então eu uso esse termo para simplificar o que eu quero dizer. Deus, ele fala umas coisas assim, só que se você não tiver com a mente focada na verdade, você vai tropeçar, você não vai entender. Olha o que ele vai dizer assim para nós. Deixa eu achar aqui. Em Gênesis diz assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus fala que vai dar uma herança para Abraão nessa terra, perfeito? E o escritor de Hebreus e em Atos, ele entendeu isso. Olha o que ele vai dizer. Abraão, Deus falou todo o tempo para Abraão, né, eu vou te dar a terra, eu vou te dar uma herança, eu vou te dar terra, eu vou te dar uma descendência, a descendência vai possuir essa herança. E olha o que em Atos diz, prestem bastante atenção, eles gostam muito de usar esse texto, mas eles não veem o que está escrito aqui. Em Atos 7, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Então lhe perguntou o sumo sacerdote para Estevão: Porventura é isto assim? E Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Olha só. Então você vê, Deus, ele dá uma herança para Abraão lá. Diz: olha, vai para a terra que eu vou te dar uma herança lá. Mas olha o que o escritor de Estevão fala aqui. Deus o trouxe para a terra que agora vós habitais. Porém nela não lhe deu herança nenhuma, nem sequer o espaço de um pé. Mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele também a sua descendência, não tendo ele filho. Consegue perceber? Então ele está dizendo aqui, Estevão está dizendo: olha, Deus prometeu uma descendência para Abraão, prometeu dar a posse da terra para ele e para sua descendência, mas ele não tinha filho e ele não herdou nem sequer um espaço do seu pé. Por quê? Porque quando Deus tratava disso aqui, irmãos, ele tratava de uma coisa eterna, não uma coisa terrena. Porque quando Deus, ele promete uma coisa para as pessoas, alguma coisa para alguém, ele não quer uma coisa terrena, irmãos. Mas Deus, ele tinha em mente as coisas que aconteceriam ao longo, né, dos tempos, no futuro. Porque, irmãos, quando Deus, ele dá a promessa para Abraão, ele não tinha em mente o tempo de hoje, o mundo atual. Mas ele tinha em mente o quê? A ressurreição. Porque em vida, Abraão não herdou nada. Ele fez a mesma promessa para Isaac e a mesma promessa para Jacó. Tá? Ele fez a promessa para Abraão. Abraão morreu sem herdar a promessa. Ele fez a mesma promessa para Isaac. Isaac morreu sem herdar a promessa. E ele fez a mesma promessa para Jacó. Jacó morreu sem herdar as promessas. Tanto que, onde é que Jacó morreu? No Egito. Jacó, ele morreu no Egito. Quando o seu filho José estava no Egito, ele trouxe Jacó para o Egito. Lembra disso? Tanto que José disse para que o seu cadáver, quando ele morresse, fosse levado para a terra da promessa. Porque ele tinha em mente que as coisas não se cumpririam no Egito. Ele tinha fé nas promessas de Deus. E Jacó, quando morreu, mandou que o seu cadáver fosse tirado do Egito e levasse para onde? Para a terra da promessa, que é Canaã. Você percebe? Então, eles sempre tiveram na mente dele que a promessa se cumpre em Canaã. Então, vocês acham, irmão, que tem sentido Deus prometer um monte de coisa para Abraão, para sua descendência,
E essa promessa caiu nos judeus e eles simplesmente perverterem tudo e serem tirados da terra várias vezes? Não. Porque quando Deus prometeu a herança para Abraão, ele não estava falando dos judeus que herdariam temporariamente, mas ele estava falando para nós que herdaríamos a posse daquele lugar perpetuamente, tá? Isso a gente vai entendendo ao longo do vídeo. Então, olha só o que vai dizer aqui em Hebreus, capítulo 11, do verso 8 ao verso 13. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança. Olha só, tá vendo? Ir para o lugar que deveria receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não bastante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, olha que tremendo. Deus, ele deu a posse da terra para Abraão, para Isaque e para Jacó e para sua descendência. Mas eles habitaram na terra não como donos, como peregrinos, saudando aquela terra como não sua, mas como peregrinos sobre ela. Então eles caminharam, deram volta sobre a terra, mas não herdaram, e morreram sem ter obtido a promessa. Vocês estão entendendo? Hebreus 11, do 8 ao 13. Tá? Só que assim, irmãos, para que a gente receba uma herança, o que é uma herança? A herança é dada quando há o quê? Alguém que faz um testamento. Se, por exemplo, eu tenho um patrimônio, irmãos, eu tenho um patrimônio, e eu tendo esse patrimônio eu quero deixar para o meu filho, eu tenho que fazer um testamento. E esse testamento, ele só vai ter força de lei, e essa coisa vai ter vigor quando eu morrer. Aí meu filho vai herdar essas coisas. Então, irmãos, quando a gente vê aqui que Abraão vai herdar uma herança, é necessário que o quê? Que essa pessoa que vai dar a herança morra. Você está entendendo? Então, por isso que tem o que? Testamento. Fala de testamento. Então, o testamento que fala dessas coisas está falando da aliança eterna. Aliança no hebraico é o que? Brit significa aliança e testamento. E no grego também significa aliança e testamento. Então, ao mesmo tempo que Deus ele dá um testamento, está dando uma aliança. Você percebe? Só que para que haja o que a pessoa possa herdar essa herança, é necessário que o testador morra. Então, por isso que várias vezes nós vamos ver que fala de herança aqui. Porque Deus já estava profetizando que aquele que fez o testamento morreria. E quando ele morresse, aí a herança teria força de lei. Né? Muito antes da morte de Cristo, ele já estava profetizando essas coisas. E olha que interessante que ele diz aqui. Eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Será que Deus estava falando aqui de uma cidade terrena, irmãos? De uma cidade onde as pessoas pecam, numa cidade de coisas pecaminosas, onde a gente vê que tem um povo habitando numa cidade e toda hora eles quebram a lei de Deus? Não. Quando Deus tratava aqui, ele estava tratando, aqui que ele fala que eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, ele estava tratando da nova Jerusalém. Era essa cidade que eles estavam esperando. Porque ele sabia que as promessas se cumpririam quando? Na ressurreição. Deus não vai dar para os seus servos uma Jerusalém terrena, literal. Mas ele vai dar o quê? Uma Jerusalém glorificada. Então, eles esperavam essa Jerusalém. Porque diz aqui, o escritor de Hebreus não vai estar mentindo. Herdeiros da mesma promessa com ele, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém? Então a gente não vê isso explicitamente no Antigo Testamento, mas nós vemos implicitamente por meio das profecias. Né? No outro estudo eu vou mostrar para vocês que Raquel ela era profeta do Senhor. Ela era esposa de Isaac, a gente vai ver que ela era profeta de Deus. E ela tinha em mente essas coisas. Mas aí no outro, quando a gente for tratar da Nova Jerusalém, tá?
Tanto que ela vai ser uma figura da Nova Jerusalém. Ó, Diz Rebeca? Rebeca, a gente vai ver que Sara também era, se tu for ver. Sara, Rebeca e as mulheres dos patriarcas, elas eram profetas. E elas tipificavam o quê? A Nova Jerusalém, tá? Tanto que Paulo vai chamar no Novo Testamento Sara de a Nova Aliança e a Jerusalém do Alto. E a Raquel também? Raquel também. Mas aí já é um outro estudo, senão a gente vai misturar muitas coisas. A gente pode até conversar depois, tá? Porque, ou seja, a gente vai ver que em cada patriarca vai ter tipificações dessas coisas, né? Mas daí depois a gente trata disso. E diz assim, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas. Qual promessa, irmão? De receber a posse da herança da terra. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, irmãos, nós temos uma herança, nós temos o quê? Uma herança de Deus. E nós temos um prêmio de Deus. E nesta terra, irmãos, nós habitamos aqui como peregrinos e estrangeiros. Olha o que ele vai dizer aqui nesse texto de Levítico 25, verso... Não precisa abrir, tá? Depois eu vou voltar aqui. Em Levítico 25, verso 23, olha o que Deus chama o povo dele. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Em toda a terra da vossa possessão concedereis redenção da terra. Isso aqui ele está falando lá na lei, uma sombra. Mas ele diz assim, a terra não se venderá em perpetuidade, para sempre, porque toda a terra é minha e vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Como assim estrangeiros e peregrinos comigo? Deus não está no céu? Mas Deus ele já estava tipificando que ele se faria como homem e seria peregrino e estrangeiro conosco. Amém? Por que ele fala peregrinos e estrangeiro comigo? Não faz sentido. Mas ele fala... Porque nós não somos da terra. Exatamente, entendeu? Nós temos uma pátria, irmãos, e nós os que... É como se nós estivéssemos fora da nossa casa, como se nós estivéssemos fora do nosso lugar, que nós sabemos que é a nossa posse, que é a nossa casa, o nosso terreno. Mas nós estamos distantes, vivendo aqui como peregrinos em tendas provisórias. Em tendas provisórias, como foi Abraão, Isaac e Jacó, e rumo a Canaã. Em meio ao deserto. Em meio ao deserto, entendeu? Somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. E olha só o que Abraão vai receber. Prestem muita atenção, tá? Isso está em Romanos 4, do verso 11 ao verso 13. Podem anotar isso daqui, tá? Olha o que Paulo vai dizer de Abraão. Repetir por gentileza. Romanos 4, do verso 11 ao verso 13. Ele diz assim: E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas são circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Nosso pai, antes de ser circuncidado, não foi por intermédio da lei que Abraão, ou sua descendência, que somos nós em Cristo, receberam a promessa de ser herdeiros do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Vocês estão conseguindo compreender qual é a nossa herança? Nós vamos ser herdeiros, nós vamos tomar posse do mundo. Que venha a nós o teu reino. O reino de Deus vai ser estabelecido e nós vamos tomar posse do mundo através do reino de Deus. Nós vamos ver isso ao longo do tempo. Então, infelizmente, irmãos, existe uma mentalidade errada de que as pessoas elas vão viver no céu. Não é isso que a Bíblia diz. As pessoas vão sim ter acesso ao céu. Quando nós formos arrebatados, nós formos glorificados, nós vamos sim ter acesso ao céu. Mas nós vamos ver que o céu e terra vão se fazer uma coisa só, tá? Ele vai convergir as coisas do céu com as coisas da terra. Então, lembra que diz assim que a gente vê lá no sonho de Jacó que diz assim, que ele viu uma escada e essa escada subia e descia até o céu? E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Do mesmo modo, essa escada nós vamos ter acesso nela, que é Cristo. E assim como os anjos de Deus sobem e descem por ela, nós também vamos ter acesso. Por isso que Cristo fala para Natanael: Natanael, tu me viste e cresces? Pois em verdade te digo que verás coisas muito maiores. Verás os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem.
Então nós vamos ter acesso ao céu por Cristo, mas vamos ter posse da terra, tá? É como se nós tivéssemos acesso lá ao céu, mas nós vamos ser reis aqui na terra. Isso nós vamos entender ao longo do estudo. Então por isso que Cristo ele é chamado de escada, ele é chamado de porta, ele é chamado de casa de Deus. É como se nessa casa tivesse escada para subir até o céu. Mas terra e céu vão se convergir numa coisa só. Amém? Então, diz que a descendência de Abraão e Abraão vão ser herdeiros do mundo. Porque Cristo vai herdar todas as coisas e tudo é dele. Tudo é de Cristo, irmão. Tudo foi feito por Cristo, é de Cristo. Só que o que acontece? Ele se fez homem e como homem ele não tinha autoridade. Mas como Deus ele tem. Só que como homem ele teve que receber essa autoridade para como homem, né? Os homens se fizessem como ele e através dele, com ele, nós tivéssemos a autoridade que ele vai receber. Porque nós somos a esposa, irmão. Então, imagina, eu sou casado, minha esposa é a Jane. Se eu comprar uma casa, irmãos, não vai ser só eu que vou morar nessa casa. Eu vou ser dono da casa, mas a minha esposa vai ser comigo. E assim os meus filhos também vão habitar nessa casa. Percebe? Então, assim como o Cristo vai herdar todas as coisas, nós nele somos a sua esposa. Não vai só a cabeça que vai herdar, mas o corpo vai herdar junto. Amém? Então essa é a herança que Deus está destinando. Então Deus ele dá a herança para Abraão e para Abraão ele dá a herança para Cristo, tá? Então Abraão herdará o mundo. Sua descendência herdará o mundo e nós somos a sua descendência. Aí diz assim, em Hebreus, do capítulo 1, do verso ao verso 5, tá? Do verso 1 depois do capítulo 2, verso 5. E diz assim, olha só, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha só, Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou maior e mais excelente nome do que eles. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo de que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então, irmãos, esse mundo, ele jaz no maligno. Quando Cristo fala que o meu reino não é desse mundo, é porque esse reino jaz no maligno. E esse mundo ele está em posse de coisas, de reinos, de pessoas, homens e o próprio diabo, terreno. Esse mundo é o mundo que habita o pecado. É óbvio que Cristo não vai ser este reino como seu, né, este mundo, este reino como seu, porque aqui habita o pecado. Então por isso que as coisas têm que ser desfeitas, para que aquilo que é da vontade de Deus seja estabelecido. Então, quando fala que Cristo vai tomar posse de todas as coisas, nós vamos tomar posse com Ele, não é necessariamente desse sistema desse mundo, mas é do mundo que há de vir, que nós vamos tratar no final do estudo. Como é este mundo que há de vir? Que os judeus, eles chamam. Os judeus, eles têm uma compreensão melhor desse significado do que nós. Né? Os judeus, eles têm 3 termos que são interessantes, que é o Olam Hazé, que é o mundo atual, o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, e o Tikkun Olam, que é a restauração do mundo. Então eles diziam assim que quando nós praticamos a vontade de Deus, nós estamos praticando o Tikkun Olam, que é a restauração do mundo, que era a vontade de Deus no princípio, que haja justiça. Só que eles se enganam que enquanto Cristo não voltar, não vai ser estabelecidas as coisas. Porque o mundo ele vai se estabelecido, vai ser restaurado o que era no princípio, quando Cristo voltar. Então aquilo que Deus ele falou sobre Adão, aquele mundo de justiça onde diz que é tudo muito bom, vai se cumprir quando? Quando Cristo estabeleceu o seu reino. Perfeito? E nós vamos fazer parte desse reino se permanecermos na fé. Tá? Então, Cristo é o herdeiro e ele sujeitará o mundo que há de vir. Porque o que diz? Abre em Hebreus, eu vou ter que ver aqui, Hebreus 2, vou pegar na própria Bíblia. Diz assim, quando ele vai citar o Salmo 8, tá? Eu não esqueci de anotar aqui.
Vamos, Bíblia. Tá, hoje a Bíblia tá mais lenta. Eu acho que os irmãos estão compreendendo, né? Deixa eu abrir a Bíblia aqui no que eu marquei. Hebreus 2, eu não lembro o verso. Ó. Fruto. Hebreus 2 diz assim. Olha só, ele vai citar o Salmo 8, tá? Verso 5 de Hebreus 2. Posso ler para os irmãos? Diz assim, o que a gente acabou de ler, a continuação do que a gente estava lendo. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dele, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ele está citando o Salmo 8. Ou filho do homem que o visistes? Então, olha só como o escritor de Hebreus ele entendeu que o Salmo estava falando de Cristo. Porque ele diz assim: o que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Então, quando o escritor do Salmo, se eu não me engano, esse aqui que escreveu foi Asaf, não lembro quem foi. Ele diz assim: ó Senhor, o que é o filho do homem? Pode ter sido Davi também. Ele entendeu que essa expressão filho do homem que estava lá no Salmo estava se tratando de Cristo. Ainda que ela trate de Adão mesmo, ela está plenamente falando de Cristo. Então, ele entende isso como uma revelação e traz o que? A realidade dessa revelação. Depois vocês lêem o Salmo 8 aí, tá? Diz assim: ou o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que os anjos. Então, olha só, por um pouco menor que os anjos fez Cristo semelhante aos homens. Primeiro estágio. O segundo estágio é esse aqui: de glória e honra o coroaste. Ressurreição, glória e honra, corpo glorificado. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aí é o reino. Então você vê, ele sendo feito como homem, menor que os anjos para poder morrer. Depois ele vai ser glorificado pela morte. E depois ele vai o quê? Ter todas as obras debaixo dos seus pés, que é na sua vinda. E diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, de nada deixou fora do seu domínio. Aí ele fala assim: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeito. Então, todas as coisas ainda não estão sujeitas a Cristo. Não que ele não possa fazer as coisas sujeitas a ele. Não que ele não tenha esse poder, mas Deus predeterminou um tempo em que esse mundo ficaria de posse do pecado, ficaria de posse do maligno. Então, Cristo, ele vai o quê? Ele está reinando no céu. Ele está reinando com o Pai. Mas ele ainda não tomou posse de todas as coisas. Não que ele não tenha esse poder, mas porque Deus determinou que não fosse agora. Amém? Por isso que diz assim: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Então ele passou por dois estágios: feito menor que os anjos e foi coroado de glória e de honra. E o próximo estágio é o quê? Que todas as coisas estejam debaixo dos pés deles. Amém? É o próximo estágio sobre Cristo. E vai dizer mais assim que a gente estava lendo lá. Então vocês conseguem perceber essas coisas, né? Infelizmente as pessoas elas não olham, não entendem essas coisas. Eles apenas entendem: nós somos salvos em Cristo, acabou, o sangue de Cristo tem poder, deu. Só que, irmãos, a Bíblia ela tem 2.000 páginas. Você acha que a Bíblia, por ter 2.000 páginas, é só isso? Não é. Tem diversas e diversas coisas que a gente precisa entender na Escritura. Temos que saber que há um reino de Deus. E o reino de Deus trata dessas coisas. E olha o que vai dizer sobre o diabo na Bíblia. Preste atenção. Isso está em Lucas, do capítulo 4, verso 5 ao verso 8. Tá? Olha o que o diabo vai falar para Cristo. O diabo é tão astuto, sabe? Que ele... As pessoas, elas brincam com o diabo. Por quê? Vocês vão entender aqui. Irmãos, o diabo é um ser muito inteligente. Entre os seres malignos, ele é o ser mais inteligente que tem. Então, irmão, se ele corrompeu os próprios anjos, que são seres superiores a nós, glorificados, imagina nós que somos, ainda estamos revestidos de carne, corrompeu Adão e Eva, que não eram caídos, então quanto mais nós.
Então, olha a audácia desse bicho, olha o que ele vai fazer nesse evangelho. E elevando-se, mostrou-lhe no momento, Satanás, né? Todos os reinos do mundo, Satanás mostrando para Cristo. E disse assim, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque eles me foram entregues. Jesus não fala que o diabo está mentindo aqui. Mas ele diz assim, o diabo está falando, toda a glória e a autoridade desses reinos me foram entregues. Né? E dou eu a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o diabo é tão astuto que ele tentou o próprio Filho de Deus. Ele disse, olha, se tu prostrado me adorar, eu vou te dar os reinos do mundo. Eu vou te dar os reinos do mundo. Jesus não falou que isso é mentira. Jesus falou, só a Deus adorarás. Por quê, irmãos? Porque quando Adão pecou, irmão, Deus ele constituiu Adão sobre rei desse mundo. Adão tinha autoridade sobre tudo nessa terra. Mas quando Adão peca, a autoridade que foi dada para Adão é tirada de Adão e entregue para quem? Para Satanás. Você percebe? Se ele não tivesse caído, irmão, não teria outros seres para dominar sobre Adão. Adão dominaria sobre os animais. E automaticamente ele dominaria sobre o mundo, ele seria rei nesse mundo. Toda a autoridade estava sobre Adão. Então, olha só o que diz a Escritura. Para Adão, todos os animais da terra, os répteis, os que rastejam no chão, todos, né? Tu terá autoridade sobre eles. Só que quando Adão peca, a gente vê que isso inverte. Hoje a gente vê que não está todas as coisas debaixo de Adão, mas a gente vê que tem uma serpente dominando sobre os homens. Tá entendendo? Então, aquilo que foi dado para Adão se inverteu e caiu sobre a serpente. E ela agora está dominando sobre os homens. Então, os homens têm o que? Medo de Satanás. Porque a Bíblia fala que todos os animais que rastejavam, tudo, teriam medo dos homens. Mas isso se inverteu ao ponto que o homem está debaixo da autoridade de Satanás. Tá entendendo? Por isso que diz que o mundo jaz no maligno. Porque o mundo está sob a autoridade do inimigo. Quando a gente olhar em Daniel, já leu, tem uma noção do livro de Daniel, né? Sim. Vocês conhecem, né? A gente vai ver que tem aquela figura daqueles reinos como sendo animais, não tem? Então a gente vai ver que Deus tipificou aqueles reinos como sendo animais para mostrar que os animais estão dominando sobre os homens. É claro que são entidades espirituais que está apontando ali. Então a gente vê que aqueles animais estão o quê? Dominando sobre os homens. Então aquilo que foi dado no princípio foi desfeito. Por isso que Deus ele tem que restaurar, colocar Cristo acima de tudo e ele vai ter autoridade acima de todas as coisas. Tá? Então, para que de fato a vontade de Deus se cumpra, isso tem que acontecer. Então, quando ele fala aqui, mostrou-me no momento todos os reinos do mundo, qual eram todos os reinos do mundo que estavam nesse contexto? Era a Babilônia, era a Pérsia, era a Grécia, era a Roma e os reinos que vão aparecer. Aí você vai ver a figura do dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E ele vai passar essa autoridade para a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Porque a autoridade dele é os reinos do mundo, que é 7 cabeças e 10 chifres. Não que não haja mais reinos do mundo, mas o poder central dele, que vai dominar nos outros, está nessas 7 cabeças, tá? Então, se configura aí em Lucas, no momento que Deus foi para o deserto. Oi? Os 7 cabeças se configuram. Não, ele já tinha esse Lucas. poder. Ele já tinha esse poder antes. Só que ele demonstrou que ele tinha esse poder para Cristo, entendeu? Porque ele já tinha esse poder sobre os reinos. E claro que ainda estava se montando, né? Aqui. Ele queria tentar o Senhor, né? Exatamente. Eu sei que o sonho de Daniel tá aparecendo aqui também. No deserto. Tá aparecendo aqui. Só que o que acontece? Cristo ele não aceita essa autoridade. Essa autoridade ele vai receber na vinda dele do próprio Pai, não do diabo. Ele queria restaurar. Exatamente. Restaurar o cetro de autoridade. Só que assim, irmãos, Deus ele é um ser extremamente justo. Deus ele não tira as coisas à força dos outros. Deus ele podia muito bem tirar, diabo, ó, sai daí, diabo. E dá para Cristo, não. Primeiro ele tinha que vencer o diabo, vencendo o pecado. Como homem. Exatamente, ele tinha que tirar a autoridade do diabo e entregar para Cristo. Mas isso ele ia fazer tirando o pecado. Porque, ou seja, se Deus ele pegasse o diabo e tirasse do mundo assim do nada, hoje eu não quero mais tu aqui, eu vou dar para meu filho. Ia ser de uma forma errada, entendeu? Então ele prefere fazer as coisas de forma como tem que ser feita para estabelecer as coisas da forma certa. Se ele determina... Né? Exatamente, tem que ser feito de uma forma justa. É a mesma coisa, irmãos. Imagina uma pessoa que ela fez uma coisa errada, ela foi lá e matou uma pessoa. E o juiz sabe que aquela pessoa está errada.
Mas ele não tem as provas para mostrar isso. Ele não pode ir lá à força e prender a pessoa. Primeiro ele tem que demonstrar as provas. E quando ele demonstrar as provas, ela vai poder ser culpada. Né? Então assim funciona com Cristo. Cristo já venceu o mundo, ele ganhou. Mas Deus determinou um tempo em que ele receberia essas coisas. Então é a mesma coisa assim. Agora nós tivemos a eleição. Quem que estava antes? Era o Temer. Então o Temer, ele não concorreu à eleição, obviamente. Mas quando o Bolsonaro ganhou a eleição, você vê que ele só tomou posse dia 1º de janeiro. Mas até o tempo ali que foi estabelecido, ele continuou na posse, o Temer. Quando chegou dia 1º de janeiro, Bolsonaro tomou posse, assim com Cristo. Quando dá o tempo determinado por Deus, Cristo vai tomar posse. Por quê, irmãos? Porque se Cristo viesse agora, a quantidade de gente quer se perder. Então Deus, ele determinou um tempo em que ele vai vir julgar o mundo. Você está em Salmo 110, né? Exatamente. Então nesse tempo, irmãos, Deus está dando chance para as pessoas se arrependerem. Se Cristo viesse agora, destruísse tudo, estabelecesse o reino, quantidade de gente quer se perder? Primeiro ele quer dar testemunho, porque ele tem misericórdia das pessoas. Por mais que o mundo esteja assim, ó, entregado ao erro, o que fala a Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não se perca, mas tenha vida eterna. Amém? Então esse é o que Deus está fazendo. Ele está trabalhando por enquanto. Por isso que Cristo diz assim, ó: o meu Pai e eu trabalhamos até agora. Né? Deus está trabalhando. O trabalho de Deus é esse, irmão, levar as pessoas ao arrependimento. Né? Conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Então, irmãos, nós todos fomos vendidos à escravidão. Todos nós, quando Adão pecou, fomos vendidos à escravidão. Todos os nossos filhos, todos nós estávamos debaixo de escravidão. De uma certa forma, nós ainda estamos debaixo de escravidão. Mas essa liberdade da escravidão, ela se dá quando? Ela é tirada em duas etapas. Quando nós não conhecemos a Cristo, nós estamos debaixo do pecado. No primeiro momento, nós somos escravos do pecado. Porque é por meio do pecado que o diabo age nos homens. Quando você se converte, né, o domínio do pecado que está sobre a sua vida é tirado. Agora Satanás já não tem mais influência sobre você. Ele vai tentar te influenciar no sentido externo, não no sentido interno. Ele vai te botar meios para a tentação, mas ele não vai conseguir fazer a sua mente. Então, no primeiro momento, a libertação da escravidão, ela começa por dentro, no nosso interior, onde o reino de Deus vai habitar, primeiramente. Então, Satanás, ele não tem poder sobre o reino de Deus, por isso que ele começa por dentro. E num segundo momento é quando nós fomos libertos desse mundo. Porque, bem ou mal, irmãos, esse reino está em posse do diabo. Quando nós trabalhamos, quando nós construímos, quando nós trazemos dinheiro, enfim, quando nós comercializamos as coisas, nós estamos trabalhando para esse mundo. Quando nós construímos uma casa, nós estamos edificando esse mundo. Você percebe? O que mantém esse mundo, irmão? É o dinheiro. O dinheiro é o sangue desse mundo. O poder do diabo está no dinheiro. Porque como o diabo, ele age também no mundo com dinheiro. Porque as grandes autoridades, elas vão agir por meio do dinheiro. Então, Paulo, ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, por que há guerras no mundo? Amor ao dinheiro. Uma nação querendo tomar o território de outra por causa do ouro, da prata, pedras preciosas. Quando a gente vê que o leite lá do mercado está adulterado, por causa do dinheiro. O dinheiro faz com que as pessoas, elas queiram receber mais, queiram cada vez ter mais. Então, quando eu adultero o leite lá do mercado, é porque eu vou ganhar mais botando menos leite. Quando, por exemplo, os patrões fazem coisas erradas para os seus servos, porque eles querem ganhar mais. Você está entendendo? Tudo que a gente vê de errado no mundo, quase tudo é por causa de corrupção no mundo, roubo, morte, às vezes até adultério, porque mulheres com interesse financeiro em homens. Tudo é por causa do dinheiro. Então, o que move esse mundo, irmãos, é o dinheiro, é o comércio. Infelizmente, quando nós trabalhamos, quando nós construímos a nossa casa, quando nós fazemos qualquer coisa, nós estamos trabalhando para esse mundo. Nós estamos edificando as paredes de Faraó. As paredes não, as pirâmides de Faraó. Nós temos que trabalhar, irmão, é uma lei. Não adianta. Mas você está fazendo a vontade terrena. Escravidão provisória. É uma escravidão terrena. Então, assim como Moisés tirou o povo do Egito,
Você está entendendo? Moisés tirou o povo do Egito, Cristo vai nos tirar deste mundo. Está tudo tipificado ali, né? Está tudo tipificado, entendeu? Moisés tirou o povo do Egito, Cristo nos tira desse mundo. Aí se cumpre o que diz lá, sai dela, povo meu. Assim como Moisés tirou o povo do Egito, Deus vai nos tirar dessa grande Babilônia que fala do todo, né? Mas aí já é uma outra coisa. Olha o que Paulo vai dizer sobre nós. Quanto tempo já estamos? 48 minutos. Não, vai dar para terminar bem. Depois só vou te pedir um pouquinho d'água, tá? Olha só o que diz aqui. Isso está em Romanos 7,14. Prestem atenção. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, irmão, quando ele fala aqui que a lei é espiritual, mas eu fui vendido à escravidão do pecado, ele está nos remetendo lá a Adão. Porque todos nós somos escravos, fomos escravos do pecado. Nós já nascemos escravos do pecado, porque nós tínhamos o domínio do pecado sobre nós. Quando ele diz que a lei é espiritual, ele está voltando lá para Adão. Porque Deus diz assim para Adão, ó, pode comer todas as árvores aqui, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus ele profere uma palavra, essa palavra é Cristo. Percebe? Quando Deus fala, é Cristo, irmão. Toda palavra que sai da boca de Deus é Cristo. Porque Cristo é a palavra de Deus. Você está entendendo? Então você vê, ele estava falando com a sua voz espiritual, o Espírito Santo, Cristo, enfim, e estava dando uma ordem para Adão. Adão, olha, não come daquela árvore. Então aquela lei era uma lei espiritual que dava direito ele a comer da árvore da vida. Porque Deus não proibiu dele comer da árvore da vida. Deus proibiu ele comer da árvore do bem e do mal. Se ele não tivesse comido da árvore do bem e do mal, tivesse comido da árvore da vida, ele estava vivo. Você está entendendo? Só que, né, o homem tem que ir lá e fazer o que é errado. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele comeu daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, aí entrou a escravidão no mundo. Porque se cumpre aquilo que diz assim, ó. O que diz lá em Gênesis? Ó? Eu vou ler de cabeça aqui, tá? Gênesis capítulo 3, a partir do verso 15, se não me engano, ele diz assim, não precisa abrir, tá? Porque destes ouvido a voz da tua mulher, maldita será a terra. No suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias. Deus ele não falou isso primeiramente para Adão, ele falou, Adão, ó, tu pode comer todas as árvores. As árvores iam dar seu fruto, ele só tinha o trabalho de comer. É claro que diz que ele tinha que cuidar do jardim, mas esse cuidar do jardim não era que nem você suar. Era simplesmente ele botar a semente, ela, bum. Isso tá em alguns profetas, a gente consegue ver isso. Entendeu? Era só botar na terra e ela por si mesma ia se dando frutos. Mas Adão teve que comer junto com a sua esposa daquele fruto proibido. Agora ele ia ter que comer com o suor do seu rosto. Aí entrou a escravidão no mundo. Percebe? O homem agora tem que trabalhar para se sustentar. Porque se eu não trabalhar, eu morro de fome. Não é assim? Agora, quando Cristo estava lá, com seus discípulos lá, no sábado, ele estava com seus discípulos lá no sábado, e eles estavam comendo das espigas, e chegaram os fariseus, porque tu, os teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado, etc, etc. Aí Cristo fala assim, vocês também não leram o que Davi fez? Quando entrou no templo, e comeu do pão da preposição que era lícito apenas aos sacerdotes comerem, eles ficaram calados, né? Por quê? Porque eles não entenderam o que ele estava falando aqui. Olha só, esse estudo é um estudo que abrange quase tudo essas coisas. O sábado, ele foi dado por causa do homem ou o homem foi dado por causa do sábado? Foi criado o sábado por causa do homem. Mas, se o homem não ia se cansar antes da queda, precisava ele de um sábado para descansar? Um sábado profético, né? Irmãos, quando Cristo fala assim, que o sábado foi dado por causa do homem, é por quê? Porque o trabalho entrou. Se o trabalho não tivesse entrado, precisaria de um dia de descanso? O homem viveria eterno descanso. Você está entendendo? Todos os dias... O sábado foi criado antes de Adão cair? Será? Será que é isso que diz a Bíblia? Depois a gente vai estudar sobre isso. Agora eu não consigo falar.
quando a gente for estudar do sábado, hoje eu não consigo, tá? Porque aí a gente tem que pegar toda a Bíblia até... Nós vamos ver, irmã, que Adão caiu no 6º dia. Você está entendendo? Sim. Adão, ele tropeçou no 6º dia. E o sábado foi dado muito depois. E ali já era profecia, né? Adão, ele tropeça ao 6º dia, não no 7º. Não depois do 7º, como alguns querem dizer, que Adão passou trocentos... Não. Adão, ele caiu no 6º dia, irmãos. E é só vocês verem. Adão caiu no 6º dia. Qual era o número da festa do dia da expiação? Era a festa número 6. Percebe? Qual é o número do anticristo? É o 6. E aí no 6º dia Deus diz assim para o homem. Diz assim para a mulher. A tua descendência pisará a cabeça da serpente. Né? E pisará a descendência da serpente. Isso foi dado no 6º dia, irmãos. Porque Deus já estava profetizando que no 6º dia profético se manifestaria o anticristo. Então o 6º dia ele fala da entrada do pecado no mundo, mas fala da saída também. Porque foi no 6º dia que Deus ele cobriu Adão e Eva com aquelas vestes. Você está entendendo? Aí eles não entraram no sábado. Você está entendendo? Então o sábado vai se cumprir na vinda de Cristo. Aí Adão e Eva vão entrar no sábado. Mas daí já é um outro assunto, tá? Veste de pelos de animais, né? No 6º dia. É que a gente teria que pegar um monte de texto, teria que pegar Gênesis, teria que pegar Salmos, teria que pegar Apocalipse pra gente mostrar isso daí. Consegui entender. Então, bom, vamos lá. Então eu estava falando das espigas, né? Olha só a grandeza de Deus, irmãos. No 7º dia estava proibido você trabalhar. Por quê? Porque o que diz assim? No suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Isso foi dito no 6º dia. Irmã, para você comer o pão, o que você tem que fazer no templo de Cristo? Você tinha que trabalhar na terra. Você tinha que tirar as ervas daninhas, você tinha que tirar os espinhos e plantar o trigo na terra. E aquele trigo ia crescer, 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 ia dar a espiga, e da espiga ia se tirar o quê? O trigo, ou a cevada, e ia se fazer a farinha. Percebe? Então, irmão, quando Deus fala que do suor do teu rosto comerás o teu pão, Deus ele estava aqui mostrando que a agricultura é escravidão. Por isso que no 7º dia Deus proibia se trabalhar na terra com ferramentas. Porque o 7º dia demonstra aquele momento onde nós não vamos mais ser escravos. Você está entendendo? Então, quando Cristo no 7º dia estava lá catando as espigas, ele estava cumprindo o 7º dia. Porque no 7º dia, que é a vontade de Deus, as coisas vão brotar por si mesmas e as pessoas vão comer direto com as suas mãos da árvore. Você está entendendo? Ninguém vai precisar mais trabalhar para comer. Não era um trabalho, era uma coisa. Ali ele estava comendo daquilo que a terra desce por si próprio. Usufruindo. Você está entendendo, irmão? Era para Adão viver assim. Então ele estava restabelecendo o que era no Éden. Que era comer daquilo que Deus, a terra mesmo, promoveria. Então por isso que diz a Bíblia, 6 dias trabalharás, plantarás e colherás, mas no 7º dia é o descanso do Senhor. Ele fala assim, 6 anos trabalharás, mas no 7º ano é o descanso do Senhor. Ninguém pode plantar e colher. Todo mundo vai comer daquilo que a terra der. Assim também é. Durante 6.000 anos, irmãos, nós vamos trabalhar, ser escravo e vamos plantar e colher. Mas no 7º milênio é o reino de Deus. Amém? Aquela passagem ali era uma figura, Jesus mostrando que no mundo vindouro a gente vai só colher, a gente não vai ter que plantar. Exatamente, e eles não compreenderam isso, irmãos. Eles não compreenderam isso, os fariseus. Os fariseus estavam indignados com isso porque eles não compreenderam. Pode ver que nem o sábado eles entendiam. E aí foi onde Jesus falou que até agora eu e o Pai trabalhando. E por que Jesus ele curava no sábado, irmãos? Por que Jesus ele curava no sábado? Porque esse mundo está enfermo, irmão. E no 7º dia o mundo vai ser curado. Então, quando Deus, Cristo, né? Deus ele curava no 7º dia, ele estava mostrando que é a restauração de todas as coisas. As pessoas que estavam escravizadas, lembra que falava que uma mulher estava escravizada pelo diabo? E ele foi lá e cura aquela mulher? Que tinha aquela corcunda, acho que era? Ou aquela pessoa que estava lá escravizada, lá, enferma na cama, ele vai no 7º dia e cura? É assim que ele vai fazer com o mundo no 7º dia. Você percebe que isso é a cura do mundo? É a cura dos povos. No Salmo 90 diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Né? 1000 anos, não, ele fala que é como a vigília da noite. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vocês conseguem ver o peso de revelação que esse sábado tem, que as pessoas não compreendem? Ah, o sábado... Glória a Deus.
Irmãos, o sábado, olha, me desculpa quem está vendo o vídeo, quem guarda o sábado literalmente. Irmãos, sábado é um momento que não pode haver dinheiro. Eu guardei o sábado, eu era muito rígido com o sábado. No dia de sábado, se pudesse, eu ficava em casa. Eu não ligava nem a luz. Porque, poxa, se você quer fazer uma coisa, não vamos ser hipócritas, né? Porque justamente o princípio do sábado é acabar com o trabalho, irmão. Porque o trabalho terreno aqui, ele edifica esse mundo. Quando você trabalha, você está edificando o mundo. Você está plantando, está edificando qualquer coisa, está edificando esse mundo. Mas quando Deus dá no 7º dia o finalizar o trabalho, é por quê? Porque agora as pessoas vão se dedicar ao reino de Deus. Por que os sacerdotes podiam comer, podiam trabalhar no 7º dia? Porque eles estavam trabalhando para Deus. Por que Davi, quando comeu o pão sacerdotal, ele não foi punido? Porque ele estava exercendo o papel sacerdotal, uma tipificação de Cristo. Tá? Porque Cristo come do pão sacerdotal e nós também, no 7º dia. E aí o que acontece? Aí você vê que algumas pessoas que guardam o sábado literalmente, irmão. Você vê que o sábado para elas é um dia praticamente como qualquer outro. Né? É como um dia como qualquer outro. Elas vão lá, usam o dinheiro, né? Fazem qualquer coisa que se faz nos dias normais. Mas não é assim que funciona. Isso vai ser finalizado. Né, irmão? Texto em Abacuque 2:13, né? Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? Porque vai ser tudo desfeito pelo fogo. O mundo vai ser desfeito pelo fogo. Por isso que ele fala assim que acaso não vem do Senhor que os povos trabalhem em vão para o fogo? Porque tudo vai ser desfeito. E que as nações se afadiguem em vão. Porque vai ser tudo desfeito. É isso aí mesmo. Então, irmãos, o 7º dia ele é muito profético nesse sentido. Tá? E... vocês lembram? Não sei se vocês creem assim, mas eu creio, tá? Olha só, irmãos. Pelo que Cristo foi traído? 30 moedas de prata. Pelo que José foi traído? 20 moedas de prata. Satanás, ele caiu por causa de quê? Por causa do comércio. Diz a Bíblia lá. Querubim, né? Alguns não vão crer, alguns não pensam diferente, mas eu tento assim. Você vê que Satanás, ele caiu por causa do comércio do coração dele. Satanás, ele caiu por causa do comércio dele. Isso está lá na Bíblia, lá, né? E a gente vai ver que no futuro, o homem vai cair por causa do comércio. A marca da besta não é dinheiro? Não fala de dinheiro? Irmão, o dinheiro é a raiz de todos os males. Porque foi por causa desse tipo de coisa, por causa do poder. O dinheiro não é em si, o problema é o poder que ele causa. E quando fala de comércio de Satanás, não quer dizer que ele estava vendendo coisa, não. Mas ele tinha em mente o poder que ele receberia nesse sentido. Né? E a gente percebe que no final dos tempos a marca da besta vai ser por causa do comércio. A gente vai ver que Babilônia ela vai comercializar. Por isso que no 7º dia vai ser tudo desfeito. Amém? Amém. Tudo isso vai ser desfeito. Então esse mundo está entregue a Satanás. Satanás domina sobre esse mundo e todos os que estão aqui são dominados por ele. Mas nós já não somos mais dominados sobre eles. Temos apenas, né, assim, essa autoridade dele sobre o mundo. Mas ele já não é mais nosso Senhor. Né? Mas nós estamos debaixo da autoridade, sim, do mundo. Temos que respeitar as leis do mundo e tudo mais. Mas ele não é mais o nosso Senhor. Porque o salário que ele vai nos pagar é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entende? Amém. Então hoje nós nos transformamos em cidadãos, ou é cidadãos que fala? Cidadãos celestiais, tá? Mas estamos aqui como peregrinos e estrangeiros, esperando o nosso revestimento do homem eterno. Por isso que vai se cumprir em Levítico que eu falei para você. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, a terra é de Deus. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Em toda a vossa terra de possessão, concedereis redenção à terra. A terra é de Deus, irmãos. Você entende? Só que é como se o diabo fosse lá e usurpasse. Usurpador, né? E Deus deixou. Mas Deus pode tirar quando quiser. Sabe quando tu empresta alguma coisa para alguém e a pessoa não devolve? É tipo assim, sabe? Aí não, deixa usando, uma hora eu pego. É assim que funcionou, é assim que aconteceu. Mais ou menos assim, né? Então quando ele fala assim, a terra não se venderá em perpetuidade, para sempre,
porque a terra é minha, porque ele está mostrando, esse mundo não foi vendido para sempre, mas a terra é minha. Mas agora vocês são estrangeiros e peregrinos, né? Vocês são estrangeiros e peregrinos, vocês vão habitando aqui por enquanto, mas depois eu vou tomar posse de vocês, tá? Né? Vocês vão tomar posse um dia. E isso a gente vai entender no quê? No jubileu, irmão. No ano dos jubileus. Isso é tremendo. Em Levítico 25 diz assim: contarás 7 sábados de anos. 7 vezes 7 anos, e o espaço dos 7 sábados de anos serão para ti 49 anos. Então tu farás tocar a trombeta do jubileu no 17º, no dia 7º, no 7º mês, no dia 10º, no dia da expiação. Fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra e santificareis o ano 50. Proclamareis liberdade. Olha só, saiam da escravidão. Tá entendendo? Falamos até agora de escravidão. No ano 50 vai ser tocada uma grande trombeta, vai ser proclamado a liberdade em toda a terra e de todos os habitantes. Isso será o jubileu. Vós, cada um, tornará a sua herança, e cada homem retornará à sua família. Olha que tremendo isso, irmãos. Os judeus enxergam isso aqui, não significa nada, só vê o literal. Mas quando Paulo fala assim que ao toque da última trombeta, né, nós estaremos para sempre com o Senhor, ele estava olhando para o ano do jubileu, irmão. Porque assim como no toque da última trombeta havia liberdade na terra e cada um tornaria para a sua herança, nós também. Nós vamos, na última trombeta, tornar-nos para a nossa herança. E quando fala assim, cada homem tornará para a sua família, é ressurreição. Porque todos aqueles que fazem parte da família de Deus se unirão em uma só família. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos. Esses vão tornará cada um para a sua família, que é a nossa família em Cristo. Amém? Amém. Hoje estamos todos espalhados, irmão. Mas vai haver um momento que Deus, no toque da última trombeta, vai juntar todo mundo e vai todo mundo para a herança. Aquela colheita em Apocalipse 14. Aquela lá é a última grande colheita de Deus. Porque depois não vai mais haver colheita. Vai estar maduro, como diz ali, né? Porque daí, ou seja, o tempo da colheita vai ser desfeito. Percebe? Porque no jubileu, ou no 7º dia, não há mais colheita. Mas os frutos já foram colhidos. Os irmãos entenderam o quanto é importante você relacionar essas coisas da lei com a realidade de Cristo. Porque por aqui você consegue ver a sua herança, irmão. Amém? E olha quem é o libertador que proclama aqui no ano do jubileu. Aqui é nas sombras, mas olha na realidade. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e me enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr liberdade aos algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, que é o jubileu, irmãos. O ano dos jubileus é o ano aceitável do Senhor. Não necessariamente o terreno, mas a realidade. Porque Deus, irmãos, pensem comigo, Ele tem prazer no roubo, na morte, no homicídio, na escravidão, Ele não tem prazer. Então, quando havia liberdade na terra, ainda que terreno, irmão, Deus Ele gostava disso. Isso era da vontade de Deus. Porque Deus Ele não quer ver os homens escravizados. Então, quando uma vez a cada 50 anos havia liberdade na terra, isso tipificava a vontade dele. Assim como os homens eram libertos, literalmente, na realidade eles vão ser libertos, né? Literalmente e espiritualmente. Então essa é a vontade de Deus. Então o ano de jubileus era um ano que Deus aceitava. Havia justiça na terra, havia liberdade e não havia trabalho escravo. Não podia haver escravidão nesse dia. Então quando fala assim que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas e proclamar a libertação, é Cristo proclamando o jubileu. Primeiro Ele proclama no primeiro momento, mas depois Ele vem para libertar. Ele é o que proclama, mas Ele é o que liberta. Então, quando você está proclamando o Evangelho para os escravos, irmão, você está levando o quê? Proclamando liberdade aos cativos. E levando eles a receber o jubileu. Mas nem todos querem, né? Infelizmente. Nem todos queriam, porque tinha muitas pessoas que no ano do jubileu não libertavam os outros. Ou não eram libertos, porque não sabiam. E aí diz assim: para proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus também.
e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião uma coroa. Olha só, em vez de luta ele vai falar, uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. No original não é carvalhos, é cordeiros, plantados pelo Senhor para a sua glória. Estes edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão o que foi antes destruído, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aqui trata de um assunto mais escatológico. Por quê, irmão? Porque esse mundo vai ser destruído e eles vão restaurar as coisas estabelecidas por Deus, tá? Estranhos se apresentarão, né, e apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e neles vos gloriarei. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, né, na vossa terra possuireis em dobro perpétua alegria. Isso não se cumpriu ainda, irmãos. Olha só, e continuando aqui para a gente terminar. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. E a sua descendência será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vos virem, vos reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Quem é o descendente do Senhor? É Cristo. Como é que nós somos descendência do Senhor? Quando nós nos unimos com Ele e nos tornamos filhos de Deus. Essa é a descendência do Senhor. Só que as pessoas não nos reconhecem como filhos de Deus ainda. Ninguém chega, vocês são sacerdotes, ministros, descendência do Senhor. Não. Alguém já chamou vocês assim? Porque isso vai se cumprir, irmãos. Você está entendendo? No milênio. E isso vai se dar na restauração de todas as coisas. Então, de todos esses textos que nós lemos, Deus profetiza a restauração de todas as coisas, né? O mundo não foi vendido para sempre, e todos tornaremos para a nossa herança, que foi destinada para Abraão. Acho que os irmãos estão compreendendo, né? Amém. Agora, olha o que Pedro vai falar para nós, do nosso tempo aqui. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 a 12, tá? Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos nas vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Então você vê, nós somos peregrinos e estrangeiros. Se nós somos peregrinos e estrangeiros, a nossa lei, os nossos costumes e a nossa vida tem que ser de acordo com a nossa pátria, tá? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Irmãos, quando você, por exemplo, eu vou me mudar daqui para os Estados Unidos, eu tenho que aprender a falar como eles falam lá, e eu tenho que aprender a obedecer as regras deles. Ainda que eu tenha que me submeter de uma certa forma às regras daqui desse lugar, eu tenho que ter noção das regras da outra nação que eu vou. Porque se eu chegar lá e ter os mesmos costumes errados aqui, vou ter problema. Então, do mesmo modo, irmão, nós temos que passar a nos adequar como as regras da pátria que nós vamos morar, que é a Nova Jerusalém. E lá é o que é a lei de Deus, não a lei terrena do homem. Ainda que tenham respingos da lei de Deus na terra, nesse plano atual, a gente vê que a lei desse mundo é a lei do pecado, que está nos nossos membros terrenos. Mas o nosso homem superior, ele tem os membros de Cristo que fazem a vontade de Deus e andam na lei de Deus. Amém? Amém. Ó, o que Cristo fala em Lucas 20? Já estamos em 1h15, eu acho. 1:12. É. Ó, Lucas 20, do verso 34 a 36. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são ávidos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, olha só, o mundo vindouro, a ressurreição, não se casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Percebe? Então, quando nós alcançarmos a ressurreição dos justos, nós
vamos alcançar o mundo vindouro, porque o mundo vindouro foi destinado a quem? Aos justos. Eles vão herdar esse mundo vindouro. E olha só o que Cristo fala. Em João 18:36 respondeu: Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, porque para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o nosso reino também não é daqui. Ele começa dentro de nós, mas não é aqui o nosso reino. E aí se cumpre o que diz lá em Efésios, eu acho que é, que Cristo nos tirou do reino das trevas e nos levou no reino do Filho do seu amor. Primeiro em espírito, mas depois na realidade. Tá? Esse texto aqui eu já falei, né? Que nesse mundo, a avareza, o dinheiro é o sangue desse mundo. Você vê que esse mundo ele não anda com justiça, irmãos. Deus ele fala assim que nós temos que ter o quê? Eu já falei sobre a questão do dízimo e tudo mais, né? Acho que vamos falar? Acho que a gente fala então, por exemplo, olha como Deus é justo, irmão. A gente vai fazer um parênteses aqui. Dízimo na lei? A realidade do dízimo, né? Você percebe que, por exemplo, o dízimo hoje ele está todo deturpado aqui na Bíblia. Tudo. Deus, quando ele deu o dízimo para estabelecer justiça na terra. Porque, pensa comigo, quando o povo estava no Egito, irmão, imagina, o povo ele estava debaixo de escravidão. E nesse mundo de hoje mesmo acontece o mesmo, porque as pessoas elas não têm amor pelos órfãos, eles não têm amor pelas viúvas, e eles não têm amor pelo quem? Por pessoas que não fazem parte da mesma nação. Então, quando ele estabeleceu o dízimo, ele estabeleceu para os levitas, e ele estabeleceu o dízimo para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Para quê? Para mostrar o seu caráter divino, para mostrar o seu caráter de justiça. Então, esse mundo, infelizmente, ele não tem amor por isso. Mas é por essas pessoas que Deus ele preza, porque são pessoas marginalizadas nesse mundo. Então, o dízimo que havia lá em Israel não era uma coisinha, porque era gigante. Sim, imagina. Era um dízimo, imagina todas as pessoas que tinham colheitas, pegavam parte da sua colheita e levavam no tabernáculo. E esse dízimo ia ser dividido entre os levitas e o órfão, viúvo e o estrangeiro. Ninguém passava necessidade. Então era muita coisa, irmãos. Era muita coisa. E tudo apontava para o Senhor, né? Exatamente. E as pessoas separavam dessa parte e guardavam nas suas casas. As viúvas podiam sobreviver disso. Os órfãos e os estrangeiros também. Que era o Senhor preocupado com os órfãos, com as viúvas e os estrangeiros, oferecendo o melhor do céu. O melhor para eles. E aí o que eles fizeram? Hoje eles transformaram o dízimo em dinheiro. Você está percebendo como a coisa está corrupta? Paulo diz assim que o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Então hoje você vê que infelizmente, irmãos, tem igrejas que elas têm meta de arrecadar dízimo financeiro. Aí quem era para estar recebendo dízimo, que era o órfão, vivo, o estrangeiro, está lá pagando dízimo. Você está entendendo? Daí trízimo, porque Deus é trino. Então olha só, se a gente vê que nas igrejas já está essa corrupção, irmãos, quanto mais vocês acham no mundo. Entendeu? Então, o dinheiro, irmão, sempre foi uma forma que o diabo usou para corromper os homens. A ganância, dinheiro. Infelizmente, isso acontece muito, irmãos. Tá? Então, esse mundo ele está sendo edificado por meio da avareza, por meio da ganância, coisas terrenas. Mas é como o irmão falou, não vem do Senhor que os povos se afadigam em vão, porque eles trabalham para o fogo? Porque tudo que está aqui vai ser desfeito, irmão. Vai ser desfeito. Nada que nós temos aqui nós vamos levar. O homem não é contado pelo que ele tem, irmão, porque ele ganha. O homem é pelo contado porque está no tesouro dele. O apóstolo Pedro fala, né, que vai tudo ser desfeito pelo fogo, né? Isso, Jesus ele diz assim que o homem ele não deve ser contado, ele não deve ser tipo, aquele cara lá, ó, é fulano de tal, ele é importante, porque não é assim que funciona com Deus. Dinheiro para Deus não é nada. Deus ele prefere as pessoas pobres, as pessoas que não têm dinheiro do que pessoas ricas. Infelizmente as pessoas elas querem investir dinheiro para tirar alguma coisa do reino de Deus, não é assim. Você vê que até nas igrejas já anda corrupção, né? Mas enfim. Olha o que Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. Porque nada temos trazidos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes.
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E Jesus fala, tendo cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava, dizia consigo mesmo, que farei, pois? Não tenho onde recolher todos os meus frutos? E disse, farei isto, né? Destruirei os meus celeiros e reconstruirei-os maiores, né? E recolherei todo o meu produto de todos os meus bens. Ou seja, o celeiro dele era pequenininho, ele queria fazer um maior, para guardar mais coisa ainda. Ou seja, ele não se contentava com o que ele tinha. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para ti e para quem é? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para Deus. É pobre. Pobre. A gente vai ver que quem é pobre no mundo é rico para Deus. Pobre que eu falo, né? Não é levado a esse mundo. Não estou dizendo que um pobre que é incrédulo, um pobre para Deus é aquela pessoa que é pobre de espírito, no sentido que ela é humilde, no sentido que ela não tem amor às coisas terrenas. Esse é pobre. Mas ele é rico para Deus, porque ele vai herdar as coisas futuras, os bens celestiais. Né? Ainda diz mais, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o tesouro, aí estará também teu coração. Um homem, consegue um pouquinho d'água? Ô filho, tá com ventilador aí? Nossa, Estamos encerrando já. Falta pouco agora já. Mais umas 2 horinhas já tem. Não, mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu também já tô ficando sem voz, né? Aí. Depois eu corto, né? Aquela parte que tu falou ali que muitos se corrompem, eu me lembrei muito da situação de Judas, né? Que ele se vendeu por dinheiro. Vocês querem água, irmão? Tá certo. É? Já que vai cortar, corta uma vez só. Não, corta, quase. Aí ele se vendeu por dinheiro e perdeu a salvação dele, né? Entregou Jesus. E aquelas moedas que eles receberam a moeda de prata, né? Sim. E quem era a figura que estava na moeda de prata? César. César. César era o rei do mundo naquele momento. Isso é uma tipificação da marca da besta. Assim como Judas traiu a Cristo por causa de dinheiro, quem vai receber a marca da besta também. Ah, isso é verdade. E o irmão sempre é traído, né? E Judas, a gente vai ser traído olha só, também, né? quando Judas ele foi tomar Jesus lá para levar ele para a morte, você vai ver que ele era uma figura da besta. E ele estava acompanhado daqueles homens sacerdotes com espadas e porretes, eles representavam os 10 reis de Apocalipse. Quando a gente for estudar Apocalipse, a gente vai ver isso. A gente vai ser traído também, né? Vai. Cristo é uma tipificação que vai acontecer com a gente. Porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Então, olha só. Acho que pra gente finalizar, vão faltar acho que uns 5 textos aqui a gente finaliza. Isso aqui, irmãos, tá? Olha o que vai acontecer aqui. Deus vai falar assim para Abraão, olha o que vai proceder de Abraão. Tremendo isso aqui. Abraão, isso está em Gênesis 35, 10 a 12. Disse-lhe Deus, o teu nome, tá falando para Jacó, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te uma nação e uma multidão de nações. Sairão de ti, reis procederão de ti. Olha só. E a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ia a ti, e depois de ti a tua descendência. Olha como ele está falando que reis procederiam de Jacó. Reis procederiam de Abraão. Que reis são esses, irmãos? Deus ele não estava falando daqueles reis, irmão, que se levantariam e morreriam. Deus ele está falando de reis que reinariam em vida eterna.
tá? Reis que seriam descendentes de Abraão, seriam parte de Cristo e reinariam sobre a terra para sempre. Esses eram os reis que Deus tinha em mente, né? E aonde vai ser o trono desses reis? Preste atenção. Jeremias 3, do verso 16 a 18. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundo, Efraim, é fecundo na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança, porque não vai mais haver pecado nem dia da expiação. Aí não há mais arca da aliança. E nem elas lhes virá à mente, nem se lembrarão dela, nem lhe sentirão falta, e não se fará outra naquele tempo. Pois chamarão Jerusalém do trono do Senhor. Irmãos, nós vamos herdar o nome com Cristo. Você entende? Cristo, ele tem o nome de Yahweh, Senhor. E nós vamos receber o mesmo nome. Porque, ou seja, as pessoas, no mundo vindouro, nós não vamos ser vistos separados de Cristo. Mas nós vamos ser vistos como um com Cristo. Então, quando diz assim, que Jerusalém será chamado o trono do Senhor, o Senhor, ele vai ser como um todo. Nós vamos ter o nome de Cristo sobre nós. Cristo tem o nome de Senhor e o Pai tem o nome de Senhor. Isso vai se fazer um todo e nós vamos ter sobre nós esse nome. Então, quando fala que Jerusalém vai ser o trono do Senhor, fala do nosso trono também. Porque diz assim, nela se reunirão todas as nações no nome do Senhor. Olha só. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que direi herança para os vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E diz em Daniel, falando sobre os animais que a gente está falando, estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. E eu olhava, eis que o chifre pequeno, o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e o tribunal se estabeleceu aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E mais ainda, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios da terra lhe obedecerão. Está vendo a nossa herança aqui? E onde é que vai ser o trono, a sede? Em Jerusalém. Então, irmãos, quando Deus fala de dar Jerusalém por herança, não está falando dessa que está lá terrena, com essas pessoas que morrem, mas está falando da ressurreição. Nós vamos herdar a posse daquela terra da ressurreição. E diz mais. Olha só. Apocalipse 5, do 9 ao 10. Entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, e constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tremendo isso, né? Isso aí se cumpre o que Deus falou. Ninguém vai reinar sobre o céu como ensinam por aí, irmãos. Nós vamos reinar sobre a terra. Ainda diz mais. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na sua fronte e na mão. Ressuscitaram ou viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Aonde? Na terra, em Jerusalém. 2 textos para finalizar aqui. 3 textos. E essa parte é bem aquilo que a gente está falando no início do estudo, né? Quando começa para Abraão, que Deus fez para ele da terra, vendo essa parte do futuro, né? É que eles confundem com as bodas, né? Aí eu pergunto para vocês, quando Josué entrou na terra e haviam 12 tribos, o que ele fez com o povo? Vocês lembram? Repartiu a terra entre as 12 tribos. Sim. Olha o que vai acontecer no futuro. Isaías 49, verso 8 a 13. Diz o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi, e eu te socorri no dia da salvação. Ele fala assim, guardar-te-ei e te farei mediador
da aliança com o povo, falando para Cristo, mediador da aliança, para restaurares a terra e lhe repartir as heranças assoladas. Porque toda a terra vai ser assolada. Mas, assim como Josué repartiu a terra entre as 12 tribos, Cristo vai fazer exatamente a mesma coisa conosco. Ele vai repartir a terra entre os santos. E nós vamos herdar ela. Porque, por isso que nós somos o quê? 12 tribos. Porque as 12 tribos vai ser repartida a herança. Ou seja, houve um repartimento da terra no literal, nesse primeiro homem terreno, mas vai haver um repartimento da terra na realidade. Amém. Perfeito? Tudo se repetindo novamente. Nós fazemos parte da tribo de Efraim. É? Ó. Diz assim: transformarei todos os meus montes em caminhos. Não, posso ler antes, ó. As herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, serão ovelhas, né? Em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. Olha aí. A calma, né? Ou seja, o sol, a calmaria, nem o sol os afligirá. Porque o que dele se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Salmo 23. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão aterradas. Eis que estes virão de longe, arrebatamento. Eis que aqueles que do norte, do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Essa aqui é a ressurreição, a nossa ida até a herança. E esse mundo vai ser o quê? Desfeito, irmãos. Cristo é Deus, não é? Mas só o que diz em Mateus? Mateus 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando os seus discípulos, lhe disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas, irmão, Cristo não é Deus. Por que ele precisou receber toda a autoridade no céu e na terra? Ele não precisava. Irmãos, porque como Deus ele tem autoridade. Mas quando ele se fez homem, ele perdeu toda a autoridade. Como Adão, ele perdeu tudo, como filho de Adão. Então, quando ele morre e vence o mundo, vence o diabo, ele toma toda a autoridade que foi dada para Adão, que caiu sobre o diabo, ele toma agora sobre si, e ele tira essa autoridade do diabo. Agora ele tem autoridade na terra e no céu. E um dia ele vai tomar posse dessa autoridade, porque vai dizer assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontravam assentados no seu trono diante de Deus, prostraram com seu rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O mundo foi tirado da posse do diabo e foi entregue por Filho de Deus e para nós. Isso um dia vai acontecer. Isso vai acontecer na vinda de Cristo. Eu ia ler mais um texto aqui, mas não vou ler agora, tá? O próprio Deus Pai fala em Hebreus, chama o Filho de Deus e Senhor, né? Ele diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Aqui é milênio. E o último inimigo a ser destruído é a morte, juízo final. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando disse que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, o Pai. Porém, né? Quando todas as coisas estiverem sujeitas, que ainda não estão, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E para finalizar, diz assim: também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque em novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim. Assim, esta será a vossa descendência e o vosso nome. E olha o que vai acontecer com o mundo.
Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles, o céu e a terra, envelhecerão. Como uma veste e como roupa serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros. Diante de ti será estabelecida a sua descendência. Tá vendo? Esse mundo ele vai ser trocado. Isso está em Salmos 102, 25 ou 28. E o último texto que eu marquei aqui. Visto que todas essas coisas hão assim de ser desfeitas, deveis estáis como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e se apressando, não é apressando, e se apressando para a vinda de Deus, por causa dos céus, que incendiados serão e serão desfeitos, e os elementos serão abrasados e derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Então a nossa glória, a nossa herança e a nossa esperança não está aqui, irmãos, mas está na vida eterna e no mundo vindouro que se manifestará. É lá que nós receberemos a nossa herança. Glória a Deus. É isso que Deus destinou a nós. Oi? A herança foi prometida a Abraão. Essa foi a herança que Deus destinou a Abraão. A herança do mundo vindouro. Amém? Eu vou finalizar que depois a gente continua conversando. Glória a Deus.